Primeiro episódio da série Presidenciáveis. Eu, doutora Ana Beatriz, e na companhia do Major Cadar e também do Inspetor Brito, vamos receber aqui o ex-governador por 2 mandatos de Minas Gerais, o governador Romeu Zema, e nós vamos conversar sobre segurança pública, que é o combinado. Antes ele vai apresentar um diagnóstico, nós vamos ouvir o diagnóstico do Brasil, e depois ele vai apresentar o esboço de um plano de segurança pública, né? E o Major Cadar, que foi o jovem que prendeu o traficante Ney da Rocinha, viu? Em novembro de 2011. Você estava lá também, na época? Não, eu estava na Globo transmitindo a prisão do Ney da Rocinha e fiquei feliz e emocionado de um amigo prender o Ney da Rocinha, né? Que ofereceu para ele R$1 milhão. Olha que interessante. Botou o cara na algema, está preso até hoje. E o Inspetor Brito, da Polícia Civil, da Inteligência, que é o homem responsável, Zema, talvez por mudar o Brasil nos próximos anos na segurança pública. É o homem que produziu o relatório que gerou a manifestação do governo americano de considerar o Comando Vermelho um grupo terrorista. Aliás, queremos ouvir tua opinião sobre isso, tá? Sim. E doutora Ana Beatriz, a maior especialista, com certeza, em saúde mental do Brasil, autora de diversos best-sellers. E aí começa o nosso episódio e eu peço para o senhor já apresentar um diagnóstico da segurança pública do Brasil. Comandamos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ana. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, parabéns aí pelo podcast, que com 35 dias já tem aí milhões e milhões de visualizações, um sucesso e que só vai aumentar com o tempo, com toda certeza. Então, parabéns aqui por esse empreendedorismo, né? Opa. Acho que vocês eram 2 das pessoas mais convidadas para participarem de podcasts e nada melhor do que criar um podcast. Perfeito. E segurança tem muito a ver com o ramo aí da psicologia, né? O que não falta no mundo hoje são psicopatas, não é isso, Ana? Segurança, o psicopata é a maior ameaça à segurança, mas também tem as instituições que são psicopatoplásticas. Que rodam em perfis ou valores psicopáticos. Sim. Mas, Rodrigo, eu tenho 61 anos e eu sou de uma época em que, quando criança, quando jovem, você ia nos lugares, eu sou do interior de Minas, deixava os carros com os vidros abertos, a não ser que estava prevendo chuva, entendeu? Aí você fechava para o carro não molhar, ficava aberto ali, né? Falar em homicídio era algo assim que ficava, parece que anos sem ter, a não ser briga de cachaceiro, coisa desse tipo, ou então alguém que deu prejuízo no outro e teve alguma vingança, mas eram casos isolados, né? E o Brasil, apesar de ter enriquecido, a violência aumentou barbaramente, né? Então você vê claramente, e você é um dos que falam isso, que não é riqueza, não é melhoria de vida que faz a criminalidade cair. O que nós tivemos no Brasil foi que o custo do crime foi decrescendo com o tempo. E também os valores da sociedade foram mudando, né? Hoje fala-se muito que o crime tem charme, né? No passado o crime era vergonhoso, não era? Era uma desonra para a família. Hoje parece que tem moças, depois você confirma, Ana, que querem namorar o traficante, querem namorar o bandidão, porque aquilo ali dá mais status, visibilidade, né? Poder para ela. Então, o custo do crime caiu e houve uma mudança de valores na sociedade. Agora, tudo isso eu atribuo àquilo que a esquerda prega, entende? A esquerda prega que esforço é para quem é bobo, que não vale a pena esforçar, que todo mundo nasce tendo direito, né? E os deveres? Aonde que estão os deveres? Se alguém está recebendo um benefício do governo, alguém do outro lado está tendo de pagar. O governo não é máquina de criar riqueza nem de imprimir moeda. O que ele paga de um lado, ele precisa estar arrecadando de outro lado. Então eu vejo que aonde a esquerda aflora, você vê que a violência aumenta e muito.
E vejo que o caso aqui do Brasil foram uma série de fatores. Aqui no Rio de Janeiro, em especial, acho que teve aquela infelicidade de ter um ex-governador aqui, é bom não citar nomes, que falou que quem morava em comunidades não poderia ser alvo de ações policiais. Espera aí, tem bandido em todo lugar, tem condomínio de luxo, tem na classe média e tem comunidade, para todo lugar tem. Nós não estamos vendo um banqueirão aí, bandido, o maior bandido da história do Brasil não é um banqueiro? Na minha opinião, ele deveria ter prisão perpétua para ele. Então, parece que é assim, é querer dizer que quem é mais humilde é melhor. Eu acho que tem gente boa em todas as classes, depois a Ana me corrija ou não, e tem gente ruim em todas as classes também. Então, no Brasil, parece que começamos aí, de certa maneira, a demonizar a polícia também. Eu fico indignadíssimo quando um policial precisa responder por um processo disciplinar. É um absurdo. Hoje, o policial que vai fazer uma abordagem, ele tem que tomar cuidado. Se ele achou que determinada pessoa tem uma cara ali de suspeito, está num ato suspeito, ele tem que ter liberdade. Agora o policial hoje aborda alguém e amanhã ele vai sofrer um processo disciplinar, uma ação na justiça, porque aquela pessoa tinha característica X e logo ele é X-fóbico. Então é algo que não pode. Então parece que nós fomos criando aqui uma imagem ao longo das últimas décadas: bandido é bonzinho, bandido é vítima, bandido precisa de consideração, bandido é charmoso e policial é do mal, policial persegue os mais humildes, policial não é confiável. Existe o mal policial também. Agora tudo você tem que estar separando e foi criando, no meu entender, esse imaginário. Mas como presidente eu tenho certeza que nós vamos reverter isso. Em Minas nós revertemos. Você acompanha os números de Minas, você sabe que nos meus 7 anos e meio como governador de Minas, nós tivemos uma melhoria muito expressiva na segurança pública. E eu falo sempre, Rodrigo e Ana, que a figura do líder tem um impacto muito grande. Quando alguém sério assume uma empresa, o que os funcionários vão pensar? Epa, eu preciso fazer a coisa correta. O homem que chegou aí gosta da coisa certa. Quando alguém que não está nem aí para nada assume, fica todo mundo, os ratos sobem as paredes, porque não tem gato vigiando. Eu fui governador de Minas 7 anos e meio. Eu gosto de dizer aqui 2 pontos. Ninguém, Rodrigo e Ana, nunca fez uma proposta indecorosa para mim. Você citou, o policial foi vítima de tentativa de suborno, R$1 milhão e não aceitou. Ninguém nunca chegou para mim: ó, eu tenho um negócio bom aqui para você, para sua empresa, você vai poder ganhar isso, ganhar aquilo. Ninguém, porque desde o começo eu deixei claro, eu estou aqui para combater a corrupção. O banqueiro bandido que está preso aí, o homem lá do Banco Master. Eu morei 8 anos na mesma cidade dele, moro ainda inclusive, aonde ele nasceu, aonde a família dele mora. Quantos encontros, reuniões, eventos eu participei junto com ele? Nenhum. Nenhum, nem formal, nem oficial, nada, nenhum. Eu falo que a assombração sabe em que porta bater. E não bateu na minha porta. Nunca nem pediu uma audiência, porque eu acho que ele sabia que o meu governo já transparecia honestidade, ética, princípios. Ele foi bater aonde as portas escancararam para ele, como nós estamos vendo aí. Então, eu falo que a postura conta. E o Brasil, infelizmente, nos últimos anos, acho que teve alguns presidentes aí que estão mais para ficar atrás das grades do que para ser qualquer outra coisa. Mas qual é o planejamento mesmo, Zema? Porque assim, eu concordo com tudo que você falou. Houve um declínio de valores, de posturas, inversões de valores totais. Mas como começar? Porque a gente vive um país que as pessoas falam: Rio de Janeiro,
São Paulo está péssimo, Rio de Janeiro está péssimo. Eu rodo esse Brasil inteiro fazendo palestra. Eu chego em hotéis, por exemplo, Fortaleza. Eu falo, eu vou dar uma volta. Olha, doutora, não sai com o celular, não sai com não sei o quê, não das sai. mais perigosas. Eu estou em Recife, olha, a senhora, cuidado. Eu falei, bom, então vou agir como se eu estivesse na minha cidade ou em São Paulo. Então, é geral. O interior do Nordeste está mais violento que as capitais do Nordeste. Então, assim, é uma percepção geral, tanto que hoje a maior preocupação dos eleitores é a violência e a questão da saúde mental, do adoecimento que as pessoas estão tendo. Eu acho até que a da saúde mental ainda está na frente, que me chocou até, porque as pessoas, o medo de adoecer mentalmente hoje é maior do que ter câncer, que durante muito tempo sempre foi o pavor dos brasileiros. O que concretamente o seu eleito, no dia seguinte, quem vai lá vai ser o seu ministro, qual é o plano de tentar começar a fazer um trabalho que é de médio e longo prazo. Você, quando pegou Minas, eu me lembro, eu sempre dou muita palestra em Minas, eu ia para lá e as pessoas falavam, a gente está recebendo salário, antes de você entrar, dividido em 5 vezes. Em 3 vezes. Exato. Aí eu estava em dezembro, eles estavam recebendo a parcela ainda de outubro. Você já pensou a motivação de um policial recebendo o salário parcelado em 3 vezes? Professores, todos os funcionários públicos. E, governador, eu também chequei uma questão. Eu peguei 3 municípios de Minas Gerais que tiveram uma queda de homicídio muito expressiva. Peguei Betim, na tua gestão. Peguei BH também, que hoje está com uma taxa de homicídio de 13 para cada 100 mil habitantes, que é uma taxa bem inferior à média brasileira. Peguei Juiz de Fora, que eu fiz um vídeo falando, uma cidade com 540 mil habitantes que está há 5 anos sem latrocínio, isso é uma raridade no mundo, né? Mas peguei Governador Valadares também, que aumentou muito a violência na sua gestão. E peguei Ubá também, que é um polo moveleiro, uma cidade com 110 mil habitantes, que está com a periferia pichada com comando vermelho. Parece que a sua gestão de segurança pública ela não foi igual em todos os municípios. O que aconteceu, governador? Vamos lá, vamos responder a Ana e você, Rodrigo. Ana, quando você é governador, mesmo você não tendo nenhuma alçada para alterar a legislação penal, que é toda federal, você consegue fazer melhorias só com a orientação que você já passa para a Polícia Militar, já que ela está subordinada ao governador. E quando eu assumi, em 1º de janeiro de 2019, passei orientação, não vamos ter invasão de terra em Minas Gerais. Antes havia invasão, a polícia levava dias para tomar alguma providência. No meu governo, com 5, 10 minutos do aviso do proprietário da terra, a polícia já estava lá para estancar. Se 20 pessoas tinham entrado, paciência, mas pelo menos ficava uma viatura ali, ninguém mais entrava. Porque no passado, quando se levava dias, na hora que a polícia chegava já tinha 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Você tirar 30 pessoas é uma coisa, você remover 2.000 pessoas é outra coisa muito diferente. 7 anos e meio sem invasão de terra. E uma reintegração de posse que nós tivemos, a reintegração de posse é quando a justiça determina algo que já tinha acontecido em governo anterior e tinha invasores lá. E você vê que esse pessoal que invade terra do MST são profissionais de cinema, porque tinha lá umas 30 pessoas vivendo lá numa área invadida. No dia que a polícia militar chegou lá para cumprir o mandato judicial, tinha mais de 500. Aí eles colocam idosos, colocam crianças até de colo ali para poder causar um constrangimento. Teve artista da Globo me ligando, quase me xingando naquela ocasião. Eu falei, eu respeito sua opinião, mas eu estou aqui para cumprir a lei. A lei, para mim, é objetiva. Teve um mandato de reintegração, eu não vou falar para a polícia não fazer algo para o qual existe um mandato. Propriedade precisa ser respeitada. E falei, você deveria ter ido lá antes e ter ido agora para você ver como esse pessoal contrata artistas para poder encenar tanto quanto você, em filmes e novelas.
Então, é algo que gera, às vezes, uma antipatia para quem tem uma influência na mídia muito grande, que eles geralmente compram a causa sem muito conhecimento do que está acontecendo de verdade. Então, não houve invasão de terra durante a minha gestão. Eu falo que a orientação conta, e eu vou deixar muito claro. A minha orientação como presidente vai ser essa. Isso tem peso, com toda certeza. Eu falo que quando você fala, eu estou aqui na porta do galinheiro com uma espingarda para as raposas, qual que é a chance de uma chegar perto e querer entrar? Você deixa. Quando eu assumi o governo de Minas, eu fiz o discurso na Assembleia falando, estou aqui para combater a corrupção, quero o Ministério Público junto comigo. Fui no Tribunal de Contas falar a mesma coisa, fui no Tribunal de Justiça dar o mesmo recado, fui na Defensoria Pública também. Todas as instituições receberam o meu recado. Eu acho que eu fui tão enfático que até por isso nunca recebi uma proposta indecorosa. Ninguém nunca foi lá nem pedir para mim, eu tenho um irmão, um sobrinho, um filho que é excelente, arruma um emprego aí para ele. Porque quando eu assumi, eu já falei, eu não estou levando um parente para trabalhar. E olha que o Estado de Minas tem 300 mil funcionários. Você vai dando os recados, você entende? E vai deixando muito claro, eu estou aqui para fazer diferente. Eu acho que Minas nunca teve um governador com essa postura que eu tive. Dispensei palácio, não tive as 32 empregadas, mordomos, governantas, chefes lá do palácio, aluguei uma casa comum com uma empregada, eu pago o aluguel, eu pago a minha empregada, falei, eu estou aqui para servir e não para ser servido. Minha vida está resolvida, eu quero contribuir. 7 anos e meio sem escândalo, sem corrupção. Então essa figura, mais uma vez, conta, a sua orientação conta. E quando você fala para a polícia, haja com maior rigor no limite da lei, que foi o que eu fiz, conta também. Você vai lembrar, que você acompanha a segurança pública, você lembra o que aconteceu, Rodrigo, em Varginha, em 2021? Lembro, os policiais militares abordaram os bandidos lá que faziam domínio de cidade, né? Exato. Foram novo cangaço, não é isso? Todos mortos numa operação policial. Isso. 28 mortos. 28 mortos. E de lá para cá não teve mais nenhuma ação de novo cangaço do Estado, né? Em 2016, nós tivemos 263 ocorrências. 263. O ano passado, 2025, 2. Mais de 99% de redução. Isso de rouba-banco, né? De rouba-banco, né? Explosões a agências e caixas eletrônicos. Sim, eles incendeiam um caminhão, um ônibus em frente a um quartel para as viaturas não saírem, utilizam o escudo humano, né? Sim. A polícia viu aquela movimentação suspeita, foi lá. Será que é um retiro espiritual desse pessoal? Né? Chegou lá, foram recebidos a bala, teve um confronto, 28 mortos, graças a Deus nenhum policial nem ferido, e encontraram lá um arsenal de guerra, o que prova que eles estavam ali para poder fazer essas ações. Além disso, eu coloquei aquilo que estava ao meu alcance como governador à disposição da segurança pública e falei, a partir de hoje a segurança pública de Minas tem jatos à disposição. Porque antes a Força Aérea Mineira, 7 aeronaves, era de uso exclusivo do governador e dos amiguinhos dele. Quando eu assumi, eu falei, as aeronaves são da segurança pública e da saúde. E o governador, quando precisar a trabalho, vai pedir e está utilizando. E assim foi feito. Nós tivemos a ação do novo cangaço em Uberaba e em Salinas. Os jatos foram. O BOP chegou lá em meia hora. Mortos do novo cangaço também, que entraram em confronto. Então nós mostramos em Minas, o custo do crime aqui cresceu muito. Eu vou fazer a mesma coisa no Brasil. Agora, além disso, eu quero reduzir a maioridade penal. É uma coisa fundamental no Brasil, na minha opinião. Eu e os governadores do Sul e do Sudeste, do COSUD, 7 governadores, entregamos em mãos para o ministro Lewandowski, no dia 24 de março de 2024, lá em Brasília, as propostas dos estados do Sul e do Sudeste para ele incluir na PEC da Segurança Pública. Ele não incluiu nenhuma. Uma delas é
alguém que repetiu o mesmo delito, na terceira ocorrência não vai mais ser liberado solto na audiência de custódia. Esse mês, Pimentel, coincidentemente, lá em Belo Horizonte, ficou detido um rapaz que tinha 88 ocorrências de furtos e roubo de celulares. Estava crescendo. O pessoal da polícia me falava, nós estamos prendendo 70, 80 e a justiça está soltando. Finalmente, parece que um juiz lá que tem uma visão mais correta mandou ele ficar detido. Mas aí, Zé, eu acho que tem dois aspectos. Eu questiono um pouco a redução da idade penal. Eu acho que existem menores e menores, como existem pessoas e pessoas. Eu acho que mais do que reduzir a idade penal, quais são os menores perigosos? Porque, assim, existem qualidades de crime que somente um psicopata pode cometer. Então, tem duas coisas. Menor que fez um latrocínio... algo que tenha consciência... Um furto é uma coisa. Exato. O furto, 1, 2, 3, eu acho que a gente tem que estabelecer um número. Qual concordo. É esse número? Né? Repetiu 5 vezes, ou sei lá, 3, ok. Mas estuprador... Exatamente. Não é? São coisas que caracterizam a personalidade psicopata, não é isso? Exatamente. Então, Sim. assim, eu acho que a gente tem que ver a idade penal, porque senão vai fazer assim, reduz, aí vale para todo mundo. E eu já vi, por exemplo, na própria Inglaterra, crianças de 8, 9 anos que cometeram crimes gravíssimos, botaram um bebê na linha do trem para ser esmagado, e quando perguntados falaram, a gente queria ver como é que era um bebê esmagado. Quer dizer, tinha consciência, não tinha nenhum problema de entendimento da realidade, e eles foram condenados como se fossem adultos. Sim. Então, assim, eu acho que falta essa visão no Brasil, porque fica sempre essa coisa, vamos reduzir a idade penal, mas também a qualidade do crime. Exato, a gravidade, né? Isso. Do crime. E hoje você que é da área, você sabe que tem análises psicológicas que apontam claramente, esse aqui é um psicopata, ele vai ter de ter... Ele vai repetir. Ele vai repetir, ele nunca vai poder ser solto, não tem esse tipo de personalidade, tem não esse tipo, e tem outra coisa, 15% das penitenciárias, 15% são psicopatas, 75 não, 85, né? 85 não, porque assim, tem que separar o joio do trigo, porque o psicopata, se ele está no meio daqueles que não são psicopatas, eles transformam os outros em soldadinhos. Ele consegue controlar... Dominar e fazer. Sim. Então, o que acontece? Quem morre nas rebeliões nunca é o psicopata. É o coitado lá que é obrigado... Você sabe disso. Lógico. Que é obrigado a fazer o que, senão ele morre. Então, a gente vê hoje os presídios dominados por lideranças, né? Não só transformando a vida dentro do presídio, mas fora. Sim. A gente tem várias... Até hoje não rompe o celular. Como é que o sinal de celular não chega numa penitenciária? São coisas que não dá para explicar, né? Eu tenho uma solução para isso. Eu falei já que uma das propostas minha, Pimentel, eu acho que quando você faz algo simbólico, emblemático, mas também prático, não é só fazer o auê, não. Construir um super presídio lá no meio da floresta amazônica. Sabe? Acesso só por aviões da Força Aérea. Aonde não tem celular, aonde não tem acesso, aonde não tem nada. E falar, os grandes líderes cabeças vão ficar lá no presídio da Amazônia. Num lugar que você nem divulga. Você nem põe a coordenada no mapa. Você só constrói e mostra que existe lá um lugar que vão ficar, sei lá, os 5.000 mais perigosos ali. E fuga impossível. A França fazia isso, né? No governo de Gaulle, o Papillon, ficavam no Papillon, né? Papillon, não é isso? Exatamente. Agora, governador, uma questão, eu até ia pedir para o Inspetor Brito, eu já falei anteriormente, foi o homem da inteligência que fez o relatório que tornou o CV um grupo terrorista. Eu ia pedir para o... CV e PCC, né? Mas, ontem uma ação muito emblemática do governo americano, eles mataram uma liderança do tráfico na Venezuela, né? O presidente Zema aceitaria uma ação do governo americano em território brasileiro para combater o CV? Brito, podia
consertar essa pergunta para mim, por gentileza, no panorama do que vai tornar considerar o CV terrorista, também sua opinião sobre esse tema aí. Primeiro eu quero agradecer a gentileza do convite. Estou muito feliz e honrado por estar aqui diante de um possível futuro presidente da República, quem sabe. E só fazendo uma pequena correção no que o Pimentel disse, porque quando coloca o homem que fez, a gente deixa de mencionar toda uma equipe que tem por trás, a presença do Dr. Vitor Santos, do Dr. Pablo Sartori, uma equipe de analistas. Eu fui, de repente, a pessoa que deu o pontapé inicial e coordenou para que as coisas pudessem fluir. Governador, quando chega esse momento de pré-campanha, aparecem muitos pais para filhos bonitos, e poucas pessoas corajosas, dispostas a levar realmente à frente tudo que tem acontecido no Brasil, que foi essa visita do senador Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, numa interlocução política internacional, visando tornar Comando Vermelho e PCC organizações terroristas globais assim designados. Caso seja eleito presidente, o senhor terá coragem de levar isso à frente ou o senhor entende que haverá um desrespeito à soberania nacional? Ô Brito, bem antes dos Estados Unidos declararem o CV e o PCC organizações criminosas, terroristas, aliás, eu já tinha pleiteado isso. Eu fui, o ano passado, com o Rogério Greco, a El Salvador, conhecer, não sei se você já foi lá, Pimentel, conhecer a experiência mais bem-sucedida da história da humanidade no que diz respeito à redução da taxa de homicídios. 99% de redução em 4 anos. Algo que, pelo que eu conheço, nunca nenhum país conseguiu. E o que eles fizeram foi enquadramento de todo faccionado ou membro de organização criminosa como terrorista. Pena mínima de 25 anos sem direito a nenhum benefício e a construção de um super presídio, o Secote, que está abrigando lá mais de 20 mil pessoas, e o encarceramento em massa dessas pessoas, que tinham um histórico de vários assassinatos, extorsão, etc. Então, eu sou totalmente favorável. O Brasil, eu falo que nós, Ana, você que é psicóloga, nós passamos a normalizar, a achar natural 40, 50 mil homicídios por ano. Todos os anos o Brasil é o recordista de homicídios no mundo. E já tem décadas isso. Às vezes um jornal estampa na capa ali, Pimentel, guerra da Ucrânia mata 97. Eu falo, isso aqui no Brasil é de manhã até o início da tarde. Já tombou mais gente aqui do que lá na guerra da Ucrânia todos os dias. Aqui cai um avião de grande porte por dia. Na hora que você analisar, são 150 homicídios em média por dia no Brasil. Um avião grande caindo por dia. E nós passamos a achar isso normal. A sociedade. Você não fica indignado mais com isso, eu não fico, você não fica, porque nós passamos a normalizar isso e não é. Então eu sou favorável a toda cooperação. Perder soberania não é trazer cooperação dos Estados Unidos, de países europeus ou de países asiáticos, do que quer que seja, porque o crime organizado está com tentáculos para todo lugar. Perder soberania é deixar mais de 60 milhões de brasileiros viver em áreas controladas pelo crime organizado. O Estado de Minas era um dos controladores proprietários da Light, a companhia de energia aqui do Rio de Janeiro. Essa companhia hoje está praticamente falindo. E o motivo dessa falência dessa empresa, que poderia estar prestando um serviço muito melhor, é crime organizado. Um executivo dela me falou, 52%, mais da metade da energia que nós fornecemos, a empresa não recebe. Quem recebe é o crime organizado.
E crime organizado hoje, você sabe muito bem, não é mais droga, entorpecente, não. É controlar território. A sua conexão de energia está aqui, mas você vai me pagar tanto por mês. Sua conexão de água está aqui, é tanto por mês. Sua internet está funcionando, não sei mais quanto. É viver da extorsão. Eu vi isso lá em El Salvador. E as pessoas falavam para mim lá, eu conversei com umas 40 pessoas de toda a natureza. Motorista de aplicativo, motorista de caminhão, dona de casa, estudante, quitandeira, dono de oficina mecânica, tudo. Falaram: ô Zema, a nossa vida transformou depois que o crime organizado foi embora. Nós éramos extorquidos, nós éramos ameaçados de toda forma. Se alguém desse uma reformada numa casinha lá, ela ficasse mais bonita, o chefão chegava 24 horas para você sair daqui, que eu é que vou ocupar essa casa agora. Se a sua filha fosse bonita, ou você mudava de país, ou você estava em maus lençóis com o pessoal do crime. Então, um mundo cão, que quem convive, vocês da segurança pública, sabem até melhor do que nós que não estamos tão envolvidos assim. Então, na minha opinião, perder soberania é deixar 60 milhões de brasileiros à margem do Estado, à margem da lei, e essas facções controlando tudo. E isso atrapalha muito o desenvolvimento econômico também. Que empresa estruturada, formal, instala lá dentro? Você vai colocar um consultório seu lá? Você vai fazer seu podcast lá dentro? Não vai. Nada que é bom se implanta lá. Vai para lá, vamos dizer, o que é bagulho. O que não presta para tentar ficar no meio da bandidagem lá. Então isso é um impedimento, um obstáculo ao desenvolvimento econômico gigantesco. Quem está ali não recolhe imposto, quem está ali mal consegue comprar pela internet e receber o seu pacote, vai dar endereço de outro que mora ali fora para poder receber. É um mundo cão. E 60 milhões de brasileiros vivendo nesse outro país onde ninguém tem cidadania, tem dignidade, tem reconhecimento. O ano passado, 28 de outubro, quando teve aquela operação, quem foi que mais aplaudiu e aprovou a operação? O morador de periferia. O morador de lá. Porque ele estava sofrendo. Tenho certeza que ele não ficou chorando muito com algumas perdas lá, que era quem extorquia e infernizava a vida dele. Então, eu sou totalmente favorável à cooperação. Entende? Se vier equipamento, será bem-vindo. Se vier inteligência, será bem-vindo. Se as nossas forças aqui não estiverem à altura, que venha alguma força de fora para estar ajudando. Quando você está lutando contra o mal, toda ajuda é bem-vinda. Para acabar com o nazismo na Europa, não foi Grã-Bretanha, não foi França, não foi Estados Unidos, Canadá, Austrália, Brasil, não foi uma força-tarefa. Se é para acabar com o mal, vamos unir. Perfeito. Ana, eu queria perguntar da Beth, porque sabe qual é a minha preocupação? O governador Zema falou do ambiente caótico, né? E o Partido Novo, historicamente, é um partido que não gosta de realizar regulação, né? Assim, é mais liberal. Uhum. Quer deixar a economia andar solta. Exato. Isso. E temos um problemão no Brasil hoje. Eu estou falando, nem vou na questão da saúde, não. Estou indo na questão da segurança pública mesmo. Vai na segurança lavagem pública, depois eu vou lavagem de dinheiro, né? Também não vou falar da questão da economia. Até agora a gente já perdeu, o varejo perdeu 140 bilhões para a Bet, né? E a gente está perdendo, é um dado da revista Isto É, que eu vi hoje. Dá mais ou menos quase 40 bilhões por ano. 40 bilhões por ano. E a gente não tem sequer uma agência reguladora para isso, o Zema, e muito me preocupa. E eu não vi nenhum presidenciável até o momento, a gente vai receber todos aqui, se Deus quiser, falando sobre o tema Bet. E eu queria saber a sua opinião. Mas, Ana, eu queria o aspecto da saúde. Eu não sei o que você vai falar na questão de segurança, sim, mas em termos de saúde, a gente tem uma epidemia. A gente hoje tem mais ou menos declarado 13 milhões de brasileiros com problemas de jogos, da ludopatia, que a gente chama, essa compulsão por jogos, que ficou muito acessível, né? Tá na mão, não precisa sair de casa, ali você já faz o Pix, no celular você aposta, tem o QR cartão Code, cartão de crédito. E o que eu fico mais espantada é que existe um número significativo de pessoas que estão tirando suas vidas,
né? Por conta disso, por Ficam dívidas. endividadas. E não conseguem falar para a família. A gente sabe de uma mulher que cuidava da mãe, cuidava de tudo. Ela chegou a vender a casa da mãe e quando a família ia descobrir, ela tirou a própria vida. Uma advogada do Tribunal de Contas da Bahia, essa semana, fez uma declaração que perdeu o irmão, né? E quando chegou lá, o irmão tinha tirado a vida e ela não entendia por quê, porque aí ela foi juntando os pedacinhos, ele devia 104 mil em questão de jogos, né? De plataforma de apostas. E isso é uma coisa que me preocupa, porque virou a nova droga, a grande droga, porque mexe não só com uma sensação de prazer imediato, mas também com uma expectativa de melhora de vida, que a gente sabe que não é verdadeira. Ali quem está ganhando é só a Betis, quem está apostando só o influencer também. E o influencer que acaba garantindo que está ganhando em videozinhos armados para poder influenciar alguém que confia, porque o influencer ele tem uma responsabilidade, porque o que ele indica alguém vai fazer porque tá garantido pela confiança. Sim. Né? Hoje eu não tenho dúvida que isso é um grande problema. Se está 13 milhões declarados, você imagina o que está por fora. Todos os países começaram a ter esse problema, não é uma coisa do Brasil. Exclusividade, não. Mas ações já foram tomadas já foram em outros tomadas. países. A Austrália proibiu a aposta com cartão. Né? A Inglaterra... Você tem de pagar antes, em dinheiro. Em dinheiro, o que tiver na conta. Não tem na conta, não vai entrar. Você não vai endividar para apostar. Exatamente. Já é um avanço. A Inglaterra, você tem um teto por dia. Não pode passar daquilo. Holanda proibiu o patrocínio de apostas nas plataformas de qualquer tipo de esporte, porque começou a se vincular muito. E a Espanha, agora há pouco, proibiu os anúncios, só deixou durante a madrugada. E a gente sabe que a influência é grande nos mais jovens até. Uhum. Né? Se bem que pega todas as idades, mas a influência, a sedução é maior. No Brasil, foi autorizado? Tem uma legislação, mas ela é absolutamente frouxa, porque você pode apostar o que você quiser, quando você quiser. E o pior, lidam o tempo todo como se fosse entretenimento, diversão. Isso não é diversão. Diversão não mata. Ninguém tira a vida porque está se divertindo. Isso é tão absurdo. Queria a sua opinião disso. Estou falando disso, porque a gente está tendo depressão, está tendo... E até dia 2 de janeiro, o que o presidente Zema vai fazer em relação às bets? Pois é. Porque assim, existe uma legislação, mas ela ficou frouxa, ficou solta, sim, como se não tivesse nenhuma barreira de autocontrole até, né? Sim. Ana, eu sou de um partido que quer livre mercado, né? Mas nós temos de ter livre mercado para aquilo que é bom, do bem, e não para aquilo que é do mal, né? Você falar, não, eu quero livre mercado para cocaína, para qualquer tipo de entorpecente, não é por aí que você está colocando a economia no caminho certo. E Betis claramente está nesse caminho. Quando jovem... Muitos que estão aí nos assistindo vão lembrar como era o cigarro. O cigarro era permitido em todo lugar. Estimulado, né? Estimulado. Na casa lá na casa dos meus pais tinha cinzeiro nas mesas da sala de jantar, da sala da cozinha, para todo lugar. Né? Escritório, toda mesa tinha um cinzeiro. Era normal alguém chegar, acender um cigarro e conversar com você. Avião. Lá no fundão, era a turma do cinzeiro, lá no fundão do avião, para todo lugar. Não, o braço do avião tinha um cinzeiro. Tinha o cinzeiro. O carro tinha acendedor de... né? Não é? Hoje, cinzeiro também. Exato, né? Mesmo. Hoje você fica no hotel, é proibido, né? Eu não sei se ainda tem apartamento para fumante. Deve ter, mas eu acho que nem isso tem mais. Tem que descer. E se um fumante tiver num voo de 12 horas, ele vai ter de segurar a vontade de fumar. Então, foram medidas que eu até considero adequadas, porque provou-se que cigarro faz mal, provou-se também que amianto é cancerígeno, né? Era utilizado largamente em caixa d'água, em telhas, em vários materiais isolantes, também foi banido, e Betis vai ter de ser tratado desse jeito, e o quanto antes. O Brasil não aprovou cassino,
que a pessoa teria de viajar, teria de se cadastrar, teria de comprar as fichas antes para poder jogar, não é assim que funciona? Pagar em dinheiro ali para poder entrar no cassino e está aprovando um cassino portátil, que cada um carrega no bolso. Então, é necessário, sim. Eu vejo que os políticos lá em Brasília foram muito infelizes nisso, e acho que alguns tiraram grande proveito, se associaram. Conheço muitos que são sócios, etc. Os influencers, infelizmente, muitos olharam só o lado financeiro e não o lado humano da coisa. Eu lembro que o Pelé, que é uma pessoa que eu admirava, falava: eu não faço propaganda nem de cigarro, nem de álcool. Eu era adolescente e lembro perfeitamente. Pelé fez propaganda do Vitaçai, você vai lembrar de outras coisas, mas de cigarro e de álcool ele nunca fez. Ele falava, bacana a postura dele. Sim, era o limite dele. Exato. Ele ganhou dinheiro, ele fez várias propagandas. A minha família era concessionária da GM, da Chevrolet. Ele fez propaganda dos caminhões da Chevrolet. Foi a única vez que eu encontrei com ele na vida. Foi num evento lá desses. Então, nós precisamos no Brasil de gente que tenha responsabilidade. Tem gente que está se vendendo por qualquer valor. Eu não apoio de forma alguma e farei de tudo para restringir, entende? Os outros países já adotaram medida que se pague antes para a pessoa não endividar, né? Ser limite, só no dinheiro, acabar com propaganda, colocar... Não, e deixar claro, né? Porque assim, é um vício como outro qualquer. Igual um maço de cigarro tá ali, deveria toda a beta estar escrito: você vai perder mais do que ganha. Porque Ou então lógico deixar claro, existiam fumantes que fumavam 4 maços de cigarro por dia, existiam fumantes que fumavam meio... Existe essa variação. Existem pessoas que têm tendência a vício, elas não podem nem chegar perto. Como existem pessoas... Como o álcool. O álcool, exato. Álcool, por exemplo, eu tenho uma genética muito forte de parte de família de mãe e de pai de álcool. Álcool, para mim, é uma coisa de muito respeito. Hoje você perguntou isso. Se você tomar... Eu falei, não estou tomando nada. Mas se você tomar, você tem uma sensação boa? É isso ou não? Não, eu tenho, por exemplo, não me faz bem, não me cai bem, entendeu? Sei. Então, hoje em dia, eu vou até para um brinde, uma coisa, mas é aquilo. E não passo daquilo, até porque eu vou correr um risco, que essa altura da vida... Se eu sei que a genética está ali... Então, assim, se tivesse, pelo menos dentro da indústria de bet, colocasse claro quem pode e quem não pode, porque não é diversão para qualquer um. E um limite diário, como outros países já fizeram. E deixar claro, se você tem história na sua família de vícios, de compulsão... Tem alertas. Hoje não tem nenhum alerta. Isso aqui vicia, você perde mais do que ganha. Aquilo ali tem que ficar claro, né? Com certeza. Todo mundo que vai julgar de maneira contínua só está perdendo. Eventualmente alguém pode até num dia ganhar mais, mas ele vai perder depois. Vai perder o quadro do dobro. E é um problema de saúde pública, que vicia, né? Jogos vicia. Vicia. Né? Vicia um e vício, muito. É um vício. É igual um entorpecente mesmo. É como você dizer, vem algumas propagandas ainda vem assim, jogue com moderação. É a mesma coisa você falar para alguém que está cheirando cocaína, cheira com moderação. Cheira com moderação, exato. Governador, Major Cadar Caveira prendeu o Facínora, o NEM, vai fazer uma pergunta para o senhor. Mas, o Cadar, você colocou para mim aquela preocupação com a perseguição dos policiais que agem defendendo o Estado, defendendo a sociedade, né? Mas por favor, elabora a sua pergunta, aproveita que o governador... Obrigado pela oportunidade, obrigado Pimentel, obrigado Ana. Estou aqui com Canga Brito, tendo a oportunidade aqui da gente poder trabalhar o tema de segurança pública, que eu acho que é um tema muito deixado de lado na política, porque é um tema espinhoso, né? Então muita gente fala, mas de forma demagoga, não trabalha de forma profunda, é só na parte de propaganda. E a gente tem um problema, a gente que foi tropa, a gente que é tropa, que é o quê? É a segurança jurídica. Tem um termo que o Coronel Visacro escreveu no livro dele, que se chama guerra irregular. A polícia, né, as forças de segurança, as forças do Estado, elas ganham o combate, mas perdem a guerra. Elas ganham as batalhas, mas perdem a guerra. Por quê? Porque todo o desgaste do dia seguinte consome o policial.
né? A gente tem uma tolerância limite, a gente tem idealismo, mas tem família, tem responsabilidades. Então, assim, exemplo, o senhor citou o dia 28. Eu também gostaria de citar a situação de Varginha. O senhor deve ter passado por isso. A tropa foi lá por uma ordem, a tropa foi lá com embasamento, o policial não decidiu ir lá. Ele foi lá para fazer uma ação com apoio, com suporte, com direção, e foi fazer do seu melhor jeito, botando a vida em risco. Né? Eu tive meu cunhado foi baleado na operação do dia 28. Vários amigos meus, eu fui no hospital lá para visitar os policiais, né? O Orelha, o Martins, são policiais excelentes. E aí, a gente sobreviveu à guerra. Infelizmente, né? Nem todos. A gente perdeu alguns amigos, pessoas muito boas. E aí, governador, qual é o problema? A gente venceu a guerra, a gente ganhou o terreno. E no dia seguinte, começa a guerra da informação, a guerra, os ataques jurídicos, uma perseguição. O policial, ele se defende sozinho. O policial se defende sozinho. Ele vai pelo Estado, mas se defende sozinho. E aí, qual é a condição do policial fica? Ele fica inseguro na hora de atuar. Sabe? Aí você vai gerar um efetivo que vai se limitar na atuação. E isso gera um problema na segurança pública. Então, a pergunta simplificada, o que o senhor pretende fazer com a guerra do dia seguinte, com a guerra de narrativa, com o ataque jurídico? O senhor tem algum plano de proteção e retaguarda para o nosso policial? Posso complementar? O policial de Varginha foi perseguido depois pelo Ministério Público? Eu ajudei na vaquinha de um dos policiais. Os policiais de Varginha foram perseguidos pelo MP? O PRF protegeu os policiais de Varginha? Tem até um cenário, só para acrescentar, a PRF, eu ajudei na vaquinha de um dos policiais de Varginha, e a PRF, que operou aqui no Rio de Janeiro algumas vezes com BOPs com muito êxito, foi proibida de operar. Né? Foi proibida de operar. Não pode mais operar fora de estrada. Não pode mais operar em cooperação dentro de cidade. Depois do evento de Varginha. Não, depois de 2 situações que tiveram no Complexo do Alemão. Sim. Então, assim, esse é o dia seguinte do policial. Compreendo perfeitamente o que você comentou. É lamentável, né, que muitos meios de comunicação ainda façam isso de maneira tendenciosa, colocando o policial que está expondo a sua vida, colocando-a em risco, o lado mal de tudo isso aí. Não foi de um dia para o outro que o Brasil chegou nessa situação, o Rio mergulhou nessa violência que nós vivemos hoje. Não vai ser, né, eu reconheço isso, de um mês para o outro que nós vamos sair desse abismo em que nós estamos para a superfície. Mas eu tenho certeza que lá em Minas, o Pimentel comentou aí as cidades, no geral, você sabe que o Estado teve um avanço muito grande, uma queda de criminalidade muito grande. Uma cidade ou outra, como você comentou, né, até aquela hora eu não te respondi, Governador Valadares e Ubá subiram, e Betim, BH e Juiz de Fora caíram. Vamos dizer aqui, as 2 menores foram as que subiram. Até bom, né? Vamos dizer, o crime subiu aonde a população é pequena e caiu aonde é grande. Mas essas variações são normais num estado que tem 853 municípios. Já vários prefeitos me falam lá, o Zema, o governador, o município aqui já tem 34 anos que não tem um homicídio. Só que é um município de 4 mil habitantes, de 2 mil habitantes, acontece, muitos têm. E quando tem um homicídio, num ano, a taxa vai lá para cima. Porque um homicídio num município de 2 mil habitantes, você sabe que é por 100 mil, faz essa taxa ir para 50 por 100 mil. Né? Então, vira um absurdo. Então, são variações que ocorrem, depende muito também de liderança. Né? Um comandante de determinada região, que é mais atuante, que está mais próximo da tropa, faz toda a diferença. Então, são vários fatores, mas o que importa, o Pimentel, é que, no geral, teve uma queda muito expressiva no estado e ainda bem que em grandes cidades. Você até fez um vídeo que eu vi sobre Juiz de Fora. Né? Então, uma cidade aí de 500 mil habitantes, Belo Horizonte 2 milhões, Betim quase 1 milhão. Mas voltando aqui, o Kadar disse, eu sou favorável, o Kadar, a que a política de segurança pública no Brasil tenha mais participação de profissionais da segurança pública. Hoje, quem acompanha,